Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queremos aqui um pouco meditar na palavra de Deus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 9, que fala sobre a aparição de Jesus depois de ressuscitado. Depois de ressuscitado. E diz a palavra de Deus: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que ia de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, antes da sua morte, ele tinha falado para os discípulos que ia ressuscitar depois de 3 dias. Louvado seja o nome do Senhor. E de fato aconteceu. Ele chegou a aparecer para Maria Madalena e para alguns outros discípulos. E aqueles discípulos, apesar de ouvir o Senhor falar, sempre está relembrando eles do grande acontecimento que ia haver, né? Que era a sua ressurreição. Mesmo assim, com o testemunho de alguns discípulos, eles duvidaram. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele lançou em rosto, cobrou ali dos discípulos, quando apareceu para os discípulos, a sua incredulidade. Irmão, grande mal do ser humano é a falta de fé. A incredulidade é um grande pecado. Às vezes as pessoas pensam que o pecado é só se prostituir, fazer as coisas erradas que o mundo faz. Mas existe um grande pecado também, irmão, que é a falta de fé, a incredulidade, a descrença nas coisas de Deus. Esse é um grande mal que tem invadido na sociedade. Até muitos cristãos estão dessa forma. Estão aí doentes. Porque o crente, que quando ele deixa de crer na palavra de Deus, na verdade da palavra de Deus, ele está doente. Ele está doente, precisa ser tratado. É preciso voltar ao primeiro amor. A palavra de Deus diz que a vinda do Senhor é conforme, é segundo a eficácia de Satanás. Mas a Bíblia diz que também não acontecerá sem antes vir a apostasia. A apostasia é a falta de fé. Nós precisamos lutar pela nossa fé. Porque fé é um dom de Deus. Eu sempre falo, né, na minha igreja, né, para os irmãos da minha igreja: faltou fé, não desista de crer. Ah, mas a fé é falta de crer mesmo. Mas peça a Deus, peça ajuda a Deus, porque Ele te ajuda a ter fé. Assim como Ele me ajuda a ter fé, na minha falta de fé, Ele me ajuda a ter fé. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso. Ele é um Deus que tem prazer em te ajudar, em ajudar o crente, em ajudar o ser humano a ter fé. A fé é o início de tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus lançou em rosto ali a incredulidade, porque tudo que ele falou é verdadeiro. Tudo que ele falou é de fé.
No entanto, os irmãos da época, os discípulos, estavam deixando de crer, de acreditar naquilo que o Senhor tinha falado. Meus irmãos, creia na palavra de Deus. Essa fé, Deus. Faça propósito de fé. E fala assim que não pode, pode. Você pode fazer propósito de fé, sim. Entendeu? Porque fé é um dom de Deus. Ele vai prover a fé na sua vida. Amém, irmãos?